Bom dia, irmãos e irmãs. Aqui nos encontramos mais uma vez nesta quinta-feira da 15ª semana do Tempo Comum, que o Senhor, na sua bondade, na sua misericórdia, nos faz experimentar como dia para realizar o bem e para a nossa conversão. Hoje é 18 de julho de 2020 e o Evangelho que nos é oferecido para reflexão é Mateus 12, 46 a 50. Vamos ouvir com atenção o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos?" E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho apresenta aqui esta interessante cena da mãe e dos primos de Jesus, chamados na época de irmãos, que vêm encontrá-lo. Não sabemos ao certo o que eles queriam. Talvez desejassem ter notícias suas, saber alguma informação, ou ainda demonstrar normal afeto familiar. Todavia, a resposta de Jesus parece dura, quase desconcertante. Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus, porém, certamente não fala aqui para sua mãe. A ela, ele já havia falado aos 12 anos no templo, quando fora encontrado pelos pais. E ela, desde então, já havia guardado a resposta no fundo do coração. Jesus fala aqui aos seus parentes, que certamente o procuravam, não animados pelo desejo de cumprir a vontade de Deus, e para todos os que não haviam compreendido ainda a sua missão. A resposta de Jesus, totalmente relacionada àquela dada aos 12 anos no templo, segue sempre o mesmo princípio. Por mais que Jesus tenha parentes, ele supera todo e qualquer vínculo parental quando se trata de cuidar das coisas do Pai. Jesus vivia para a difusão do reino de Deus no meio dos homens, e isso relativizava tudo mais. Deus ocupava o primeiro lugar em sua existência, e a família não podia turbar tal relação. Nós somos os parentes de Jesus quando na oração
confrontamos a nossa vida com a sua, quando nos esforçamos por fazer a vontade do Pai, quando nos disponibilizamos a ajudar os irmãos carentes e necessitados, quando dizemos sim a Deus, mesmo que isso seja difícil. Que o Senhor nos ajude a sermos, como Maria, cada vez mais parentes de Jesus, pela vivência autêntica de sua palavra e pela solidariedade fraterna demonstrada para com os irmãos. Queridos amigos, nós estamos no mês dedicado ao dízimo, o mês de julho. É o mês em que a Igreja coloca diante de nós sempre essa instituição, o dízimo, que foi criada para o sustento da Igreja. Todos os trabalhos da Igreja recebem no dízimo a sua base. É ele que torna possível os trabalhos concretos, o pagamento dos funcionários, o pagamento da água, da luz da igreja, enfim, todas essas coisas que temos necessidade como comunidade cristã. E a colaboração de cada um dos irmãos é muito importante, porque com o pouco que cada um dá é que nós conseguimos manter a igreja. Quando os irmãos colaboram, isso é possível. Quando os irmãos não colaboram, aí as coisas ficam muito difíceis. Apesar das dificuldades deste tempo, vamos tomar consciência dessa nossa responsabilidade e vamos depositar sempre o nosso para que a igreja possa viver. Às vezes, um ou outro irmão pergunta: Padre, eu posso dar o dízimo, eu posso dar contribuição a outra paróquia, a outros padres? E eu digo sempre, cada paróquia deve estar atenta por dar o dízimo na sua paróquia. Porque se você dá na uma outra paróquia o dízimo, você está tirando da sua paróquia, você está dividindo. E quem vai sofrer é a sua paróquia. Por isso mesmo, cada grupo de fiéis deve atender a sua própria paróquia, não a paróquia de outro, que certamente será atendida por outros fiéis. Então vamos ficar atentos também a isso, dar contribuição para a paróquia. Às vezes, pessoas que mandam contribuições para grupos, não sei, em São Paulo, grupo que não são próprios da paróquia, Canção Nova, mandam também para Aparecida, enquanto que nós aqui, carentes, continuamos sem possibilidade de avançar, porque não recebemos o suficiente. Por isso vamos ficar atentos também a esse dado. Cada um dá o dízimo na sua paróquia. Uma outra paróquia certamente encontrará a caridade dos irmãos para ajudar, para suprir as necessidades daquela paróquia. Queremos também dizer que sábado próximo fecham-se as inscrições para o curso de aprofundamento da fé. Hoje já é quinta-feira, eu vi que não tem muita gente que se inscreveu. Irmãos, vamos ficar atentos também a isso, porque a gente faz um esforço imenso para preparar o curso, para montar o curso, mas vocês têm que dar também a colaboração de vocês se inscrevendo no curso. Não paga nada, o curso é completamente de graça. Vamos apresentar, assim, o nosso interesse, a nossa vontade. Porque se não houvesse interesse, essa vontade por parte dos irmãos, o padre não pode ficar o tempo todo correndo atrás. Porque na paróquia é a animação dos irmãos que faz a paróquia. E não ficar de braços cruzados esperando que o padre seja aquele que toma o primeiro lugar,
que está sempre puxando as coisas. Que a comunidade paroquial é a comunidade dos irmãos, não a comunidade do padre, que o povo fica esperando que o padre faça as coisas. Por isso nós já temos, graças a Deus, até 3 meses atrás não tínhamos a PASCOM, a Pastoral da Comunicação. Graças ao bom Deus, todos os dias elevamos as mãos para o céu, agradecendo que um grupo de irmãos se comprometeram e formaram a PASCOM. E isso nos permite transmitir a missa do domingo, transmitir esses áudios sobre as homilias, enfim, tudo isso que fazemos é possível pelo trabalho de um grupo de irmãos da paróquia, a PASCOM. Às vezes a pessoa me diz: padre, que está precisando de gente. Eu digo: precisando de gente estamos sempre, mas hoje estamos muito menos carentes de pessoas, porque tem um grupo da PASCOM que está o tempo todo, todos os dias, trabalhando para a difusão do reino de Deus na nossa paróquia de Nossa Senhora da Esperança do Estiepe. Então vamos também nós dar a nossa contribuição, a nossa colaboração, seja com o dízimo, com as ofertas dados dentro da paróquia, seja por nosso coração aberto, nossa disponibilidade em ajudar, seja também no acolhimento das pessoas que vêm fazer parte da paróquia. É muito importante acolher, porque as pessoas que vêm querem ser também acolhidas, querem ser amadas. Não vamos fazer de nossa paróquia um gueto, mas uma comunidade aberta a acolher irmãos de todas as partes. Que o Senhor nos ajude, portanto, a sermos uma comunidade autêntica, responsável, uns pensando pelos outros. Não a comunidade que exige do outro. Tem lugares em que as pessoas ficam exigindo, aborrecidas, intranquilas. É horrível. É tão bom quando tem uma comunidade de pessoas que se amam, que procuram bem umas das outras, que não fazem partido, mas que todas estão abertas para viver a palavra do Senhor de coração sincero, de coração humilde. Vamos pedir ao Senhor que nos faça assim a imagem de seu Filho Jesus Cristo. Ninguém é o dono da paróquia, o padre não é dono, todos somos irmãos, todos devemos colaborar com a nossa disposição em primeiro lugar, também com as outras atitudes que fazem a paróquia possível. Vocês veem que nós estamos assim nos esforçando muito, irmãos, por fazer desta paróquia uma comunidade viva de fé, viva de fé. É isso que importa. E que a colaboração de cada um possa ajudar no bem, para o bem de todos os irmãos e de todas as irmãs. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua mãe, Maria Santíssima. Amém.